A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa Assir em Foco. Assir em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia, transmitido todos os sábados aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Meu nome é Fábio Fernandes e eu tô sempre acompanhado do meu amigo Fernando Souza. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes, né, aqui da Rádio Cultura, que nos acompanha pela rádio, pelo Facebook. Estamos aqui mais uma Assir em Foco, mais uma manhã de sábado aqui com vocês, né, com a companhia de toda essa nossa audiência, né, Fábio, que está sempre nos prestigiando. E hoje o Assir em Foco traz um tema muito interessante, um tema muito bacana, que a gente, né, sinceramente, esperamos que vocês que nos acompanham gostem desse tema, né, e é um tema que é voltado para o empresário e também para toda a população, né, para o colaborador, né, Fábio, e para todo mundo, né, que atua de certa forma em uma empresa, né? É voltado para quem gosta de gente, eu acho. Para quem gosta, boa, então para quem gosta de gente. Quem cuida de pessoas, né? São pessoas que gostam de pessoas, né? Então eu acho que é um tema bem relevante, que vocês vão gostar e vão ver sinergia, né, com as coisas que acontecem, inclusive, né, em esfera nacional aí e tal, né, vocês vão conseguir perceber que existem coisas que a gente pode oferecer para as pessoas que são importantes e que vale a pena dar uma atenção nisso aí. E vai ficar claro também porque algumas empresas têm alguns programas e alguns modelos de gestão um pouco diferentes, né, Fábio? Eu falaria até que algumas empresas são mais atraentes que as outras. Exatamente, mais atraentes. O tema do programa de hoje é cuidar de quem faz o negócio acontecer. Benefícios que geram valor e fidelizam talentos. Bom, quando a gente fala, né, de benefícios que geram talentos, que gera valor, né, e falamos de quem faz o negócio acontecer, a gente está falando das pessoas que trabalham com a gente, né, Fábio? A gente traz isso para dentro de uma organização, são as pessoas que ali estão envolvidas nas vendas, na gestão, em todo o trabalho, né, porque muitas vezes a gente, quando a gente fala da empresa, da gestão, a gente lembra do empresário, né, a gente tem que lembrar que tem todo um time que está ali junto com esse empresário, que contribui diariamente, né, para fazer com que o negócio, de fato, dê resultado, né? E hoje nós vamos tratar um pouco sobre isso. Uma empresa são feitas de pessoas, né, Fernando? Exatamente. Não é só o dono da empresa, né? Exato, né? A não ser quando ela é pequenininha, né? Tá pequenininha, às vezes é o dono e a esposa, né? Você não falou de alguém que eu conheço? Alguém que eu conheço aí, né? Algumas pessoas, sei que é só o casal mesmo que tá aprendendo o negócio, né? Certo. Mas a tendência é que isso logo mude. Mas assim, pessoal, o que nós queremos trazer para vocês hoje, né? Os nossos convidados de hoje são duas pessoas assim que conhecem muito sobre o que nós vamos abordar hoje, que é como as empresas podem gerar benefícios para fazer com que ela se torne mais atrativa para os seus colaboradores e com isso também consiga reter esses colaboradores por mais tempo dentro da sua empresa. A gente já teve aqui, né, Fábio, alguns temas falando sobre a questão do emprego, né, a dificuldade de reter mão de obra, e eu acredito que para o empresário que está aí nos acompanhando hoje, esse é uma baita de uma oportunidade de ele ficar atento para ver o que ele pode fazer no seu negócio para tornar a empresa dele mais atrativa e fazer não com que ele corra atrás de talentos, mas que os talentos busquem entrar na sua empresa, né, Fábio? Fernando, eu trabalho com a parte de marketing digital e uma coisa que a gente tem oportunidade, quando sempre a gente tem a oportunidade de falar com uma empresa, com uma grande empresa, é isso, né? O quanto a sua empresa é atrativa para as pessoas. Exato. Né? A gente falou esses tempos atrás sobre a questão de oferecer treinamentos, capacitações constantes ali, né, para poder valorizar também o funcionário lá dentro da empresa. E hoje, né, é mais uma coisa que é um benefício, né, que a gente também vai falar sobre isso aí. Exatamente. Vamos apresentar Bom, as pessoas? os nossos convidados de hoje, eles vêm, né, representando aqui a plano de saúde hospitalar aqui da nossa região, né, que podemos dizer que aqui do ladinho, né, de Londrina aqui, né, estamos em casa praticamente, né, então vem representando essa empresa que tem tudo a ver quando a gente fala de benefício para os colaboradores, né. Então, e eu vou começar, né, pela mulher, né? Claro. Sempre preferência para as Por mulheres, favor, né? por favor. Ladies first. Natural de São Paulo, paulista, né? Capital paulista aqui. Mãe do Lucas, de 15 anos. Ela é formada em administração de empresas pela Faculdade Paranaense Facar. Ó, prata da casa, né? É empresária na cidade de Rolândia.
atua há 22 anos como corretora de seguros e investimentos financeiros. E há 4 anos com plano de saúde hospitalar na unidade de Rolândia. De quem nós estamos falando, Fábio? Nós estamos falando da Nívia Paula Bernardelli. Bom dia, Nívia. Bom dia, Nívia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Que bom ter você aqui com a gente, viu? O prazer é todo meu. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Para estarmos aí conversando um pouquinho sobre esse tema aí que é tão polêmico, vamos dizer assim, né? É importante, né? Importante e polêmico ao mesmo tempo, É né? isso mesmo. Muito bem. Bom, ele é natural de Moarama, noroeste do Paraná, casado com a Luana Camporese. Camporese. Há 16 anos. Faz pouquinho tempo, Pouco né? tempo, Pouco pouco tempo, tempo. né? Pai do Samuel, de 12 anos, e Felipe, 9 anos, formado em administração de empresas pela Faculdade de Maringá, com MBA em gestão empresarial pela FGV. Atua há 21 anos com plano de saúde. Já foi empresário, com uma corretora exclusiva da Unimed Regional Maringá. Trabalhou como gerente comercial na São Francisco Saúde, né? GNDI, né? Isso. Grupo Notre Dame. Notre Dame, né? E também, e atualmente, né, atua como supervisor comercial regional do Plano de Saúde Hospitalar. E além de tudo isso, trabalha com fotografia. O que nós estamos falando, Fábio? Esse multifacetado homem aí é o Daniel Osório Miranda de Souza. Tudo Olá. bem? Bom dia, Daniel, tudo bom? Bom dia, tudo bem com vocês, Fábio, Fernando? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando desse assunto, né, como vocês comentaram, polêmico, né, relevante para as empresas e expor um pouquinho as ideias, né? Tem muito empresário que fica com receio do que dá de benefício, né? Então, a gente tem bastante experiência já nesse segmento aí de benefícios. Deu pra ver aqui, hein, cara? Você tá. rodou, hein? Um pouquinho. Tem experiência mesmo, bacana, não? Não, é bom saber, assim, eu tô louvando a sua experiência, porque, é uma pessoa que sabe o que tá falando, porque até passou, inclusive, por outros ambientes, né? E sabe o que tá fornecendo pras pessoas, assim, com qualidade, né? Com essa pegada de benefício de verdade, né? Sim, foram 16 anos trabalhando para a Unimed Maringá, depois mais 1 ano e tanto na São Francisco, 2 anos em São Francisco, 2 anos na Notre Dame. O hospitalar já é a segunda vez que estou passando aqui, então conheço tanto de corretor, né, da função da corretora, dos vendedores, está lá na ponta, quanto a parte da operadora do plano de saúde. Então sei sentir um pouco que a Nívia sente, né, que ela é a nossa corretora aqui de Rolândia, né? E também da operadora, então, e também do empresário, né? Sim. Como eu fui empresário também, tive meus colaboradores, né? Então essa parte do benefício é onde a gente consegue dar um toquezinho especial na contratação. Que é um diferencial, né? Exato. Bom, quando a gente fala de valorização, que gera resultado, até a gente colocou na apresentação, né? Valorizar, né? Quem gera resultado no dia a dia da empresa. Na opinião de vocês, por que isso é tão importante nos dias de hoje? Ser utilizado como os benefícios seriam utilizados como uma estratégia até da empresa para reter talento, reter aquele candidato, aquele colaborador que tem aquele, né, que é diferenciado, né? E às vezes o empresário só no salário, às vezes não tem ali talvez um fôlego para dar um aumento, alguma coisa assim, né? Mas às vezes no benefício ele acaba se tornando mais atrativo do que outras empresas, né? Na visão de vocês, por que isso nos dias de hoje está se tornando assim cada vez mais relevante para os colaboradores? Nívia, quer comentar? Vamos lá. Então, eu acho que isso é algo assim extremamente importante, justamente num ponto que você falou, de valorização do colaborador. Né? Nós temos assim também alguns colaboradores lá na corretora, e esse é um diferencial, assim, a gente procura valorizar e dar a importância para esse colaborador e para a família dele. Porque quando a gente oferece esse plano de saúde para o colaborador, a gente se estende também para a família. Né? Então, assim, o colaborador ele se sente valorizado, né? Ele vê que é algo muito importante, que é a saúde, que eu acredito que hoje, né, não só hoje, mas em todo o tempo, o que a gente mais preza? A gente pede para Deus saúde. Porque com saúde, a gente consegue trabalhar, a gente consegue cuidar da nossa família, né? Levar o nosso sustento para casa. Então, isso é algo assim, muito importante. Então, eu acho que o empresário, ele leva isso
né, para os colaboradores, para que realmente eles se sintam valorizados. Né? Eu acho que isso assim, é muito importante. E é uma forma de quê? De reter também esse colaborador. Isso aí, você falando, eu lembrei de um supervisor que eu tive na Coca-Cola, na Spaipa, né? E ele falou assim, não, eu era, como que era fazia parte da conferência, auxiliar administrativo, passei vários setores lá na Coca-Cola, e aí eu fui para as vendas, né? Meu salário triplicou, né? Isso foi em 99 ali, né? Então, 2000, então faz um tempinho já. Aí ele falou assim, Daniel, tirava sarro, né, de mim, eu era molecão novo, né? Em 4 meses você vai estar acostumado com o seu salário, vai querer ganhar mais. E é bem isso, né? Triplicou lá meu salário, na época eu ganhava R$300, foi para 900, né? Daí tinha as comissões, não sei o quê. E aí, não é que aconteceu mesmo lá, deu 3, 4 meses, putz, já fiz contas, fiz dívidas e tal, né? E aí precisava ganhar mais. Né? E aí onde que entra essa parte do benefício? Não somente do plano de saúde também, que é importante, mas de uma cesta básica, que auxilia muita gente, já que tudo tá tão caro, num plano odontológico, né? Ou às vezes até algo que a pessoa não vê, né? A empresa social, uma associação comercial, a CIR, que oferece ali cursos, treinamentos. E tem uma série de benefícios agregados ali, de outros tipos de coisa. Isso, isso que eu acho muito bacana, o que eu gosto da associação comercial, das associações, né? Então eu sou um fã, né? Quem me conhece aí há mais tempo sabe o quanto eu defendo tanto a Cacimp, né? E as associações comerciais ali, porque é um benefício, assim, algo que tantas coisas que vocês oferecem, que às vezes a gente acaba passando, né? Então tem que fazer um portfólio ali, né? E isso ajuda o empresário se ele oferecer isso aí para o colaborador, é um ponto a mais, né? E hoje em dia é um ponto de atenção, né? Que nem a Nívia falou, não. Os próprios funcionários, né? Com esse desejo, né? De cuidar da saúde para poder prover, né? Para sua família e tudo mais. Então se torna um destaque realmente, né? Você dá atenção na saúde, porque a gente sabe, né? Que por mais que a gente fale de saúde, a gente não pode deixar de falar de saúde pública, né? E a gente tem essa deficiência, né? E você dá essa garantia, esse respaldo para o funcionário que ele pode ter um acesso mais fácil, né? Um acesso melhor, né? Assim, condições de saúde, né? Faz todo o diferencial para a empresa, né? Muito diferencial. Às vezes a gente vai trabalhar e deixa um filho, né, meio febril. Meu moleque não foi para a escola hoje, né? Dor de garganta, reclamando e tal. Aí você fica preocupado. Se você não tem uma segurança ali do que fazer, aí você fica mais preocupado ainda, né? Mas cheguei em casa, o moleque tava pulando igual... Era só pra não ir na aula mesmo. Não, mas você realmente, né? Todas as garantias que a gente construi, principalmente quem tem família, né? Todas as garantias que você consegue dar ali é bacana. E pelo lado da empresa, né? É realmente uma coisa que é um diferencial, né? Porque você falou, né, dos benefícios que acarretam ali, que vem através da associação, que você conhece muito bem os ambientes ali, né? Muitas vezes tem benefício ali dentro da associação que ele é mais barato, ele dá mais benefício que o valor da mensalidade. E o empresário acaba sendo beneficiado por aquilo que ele tá buscando, mas ele pega uma cadeia de outros benefícios que ele pode, né, oferecer para todos os funcionários, né, para a família, muitas vezes, né? Sim. Então, são coisas assim que a gente, como empresário, tem que prezar, botar na balança e prezar por isso. Com certeza. Eu participei esses dias atrás, né, Nívia, da palestra. Fugiu o nome da palestra lá do... Gustavo Malavota. Malavota. Meu Deus do céu, cara, foi um tapa na cara aquilo lá, dá uns chacoalhões assim, e é muito bacana isso. Então, pro colaborador que quer desenvolver, basta também só ele ir atrás também das coisas, né? Então, poxa, tem a parceria, né? Tal, então vai também, né? E isso entra como benefício também para a empresa, né? Para o colaborador colocar na balança ali. E às vezes uma empresa oferece R$50 a mais, R$100 a mais, eu vou sair porque... Mas o que tem de benefício? Né? Ô, Daniel, Oferta a mais, né? E vocês têm esse feedback dos empresários que isso é um fator de retenção? Temos. No início deste ano, 2025... o Santarém contratou o plano de saúde para conseguir reter os colaboradores. Eles demoraram, né? Demoraram não.
estavam com dificuldade de inaugurar uma data limite ali de uma loja, inaugurar uma nova loja, porque não tinha colaborador. Então, um dos pontos foi esse, né? A contratação do plano de saúde para manter, tá? Outras empresas também que o colaborador sai por qualquer proposta um pouco melhor, mas com o plano de saúde ele tem essa segurança de ficar ali na empresa, né? E assim, não é... Quem cuida mais dos filhos é a esposa, né? Então, existem lares que a mulher ainda continua em casa para cuidar dos filhos e tudo mais, e o marido recebe uma proposta para ir para outra empresa. A esposa pergunta: tem plano de saúde lá? Não tem, então você vai ficar onde está. É bem isso. Isso é real, isso é história real. Imagina. Não, mas interessante, né? E a gente tem percebido aí, agora trazendo um pouquinho o plano de saúde hospitalar, né? Nessa parceria com a própria coordenadoria, com a Simp, né? E aqui em Rolândia, na ACIR, né? A gente tem percebido, assim, uma crescente muito grande de adesão das empresas ao plano, né? Vocês consideram que as empresas estão ficando mais, vamos dizer assim... elas estão entendendo mais que é necessário ofertar um benefício, né, para reter colaboradores, né, também pode ser um aí, é que os valores também, o produto é bom demais e ninguém quer ficar sem. Não, você ia perguntar se os empresários estão mais humanos, né? Porque, gente, né, os empresários, né, a gente tem percebido que tem o plano de saúde hospitalar está tendo uma crescente muito grande na cidade, né, muitas empresas aderindo, e isso, né, se deve a alguma coisa, na visão de vocês. Ao que se deve isso? Os empresários estão mais conscientes ou é a oportunidade que está muito boa? Ou é um misto das duas coisas aí? Olha, eu acredito que são as duas coisas. Tanto a questão de reter o funcionário, mas também os empresários estão com uma visão de que hoje está muito mais acessível o custo-benefício para poder dar esse benefício para o funcionário. Porque antigamente, pelo que eu já ouvi falar, a gente conversa com muitas pessoas, antigamente esses custos eram muito altos, entende? E aí, o empresário, a gente sabe, ele tem muitos custos ali com o colaborador. Então, muitas vezes ele queria até ofertar algo a mais, algum benefício a mais, só que daí ele ia colocar no custo por colaborador, ele via que não compensava. Então, ele pegava algumas outras coisas. Uhum. E hoje, como nós, né, conversamos aqui, o custo-benefício é muito bom, né, de um plano de saúde. Então, os empresários estão abrindo essa visão e também que a gente está apresentando. Nós vamos lá, apresentamos, mostramos números, valores, e os empresários estão abrindo a mente para isso. Falando, então a gente... Porque o que ele pensa? Ele pensa na saúde também do funcionário, porque se ele está com um funcionário que vive doente, vive faltando. Aí começam os prejuízos ali também. Isso. Entendeu? Tem uma empresa aqui de Rolândia que eu estive conversando com eles, né? E uma empresa assim que me surpreendeu. Porque eles mesmos falaram assim, ó, a importância da saúde dos nossos funcionários, ela tá ali no topo. Por quê? Ele falou assim, muitos funcionários não cuidavam da saúde, não faziam exames regularmente, uma vez por ano, por exemplo, um check-up, né? Uhum. E vivia doente com alguma coisa, vivia faltando, trazendo atestado. Ele falou assim, a partir do momento que nós colocamos o plano de saúde na empresa e nós fizemos algo diferenciado. Então, olha o que essa empresa fez. Eu nunca tinha visto. A própria empresa custeia uma vez por ano um check-up para todos os funcionários. Nossa. Sem cobrar a coparticipação. Que bacana. Ela custeia. Porque ele falou assim, ó, eu tenho pessoas... Os mais jovens acham que tá com saúde tudo bem, nunca vai atrás. Aí os mais, com a idade um pouquinho mais avançada, também tem aquela coisa, só vai no médico se estiver morrendo, vamos dizer assim, né? Tem muito isso mesmo. E ele falou assim, eu não quero isso, eu quero abranger todos. Aí ele falou assim, então uma vez por ano, a empresa paga o check-up, além de pagar o plano de saúde, claro que as pessoas estão se cuidando mais, ele mesmo falou isso, que percebeu isso, e o número de faltas de atestado diminuiu. E fica muito mais difícil um funcionário usar de malandragem para poder fazer um negócio desse. Falar, poxa, eles realmente estão preocupados com a gente, né? Exatamente. Isso, com relação ao crescimento, Bernardo, você comentou, né? O plano de saúde hospitalar aqui em Rolândia cresceu em um ano, né? 12 meses aí, 28%. Então é um crescimento muito legal. É algo que o hospitalar tem feito, não somente em Londrina,
mais olhado para a região também. Então nós inauguramos um centro médico em Ibiporã, um centro médico em Arapongas, e aqui em Rolândia nós, com a parceria com o São Rafael, que abriu uma outra unidade, o São Rafael Medic, isso aí ampliou muito também a visão do empresário, do colaborador, de até pessoa física também, né? E um outro ponto importante é a nossa parceria hospitalar com a Cacimp, que uma comparação na tabela de preço de uma empresa que não é vinculada à associação comercial para outra que é vinculada à associação comercial tem uma diferença ali de 25% de desconto. Então isso faz uma baita diferença para o empresário. Tem uma conta de número de vidas que está protegendo, coisa assim, né? Na contratação, né? Mais ou menos assim? Tem vários pontos ali, né? Mas uma empresa que é vinculada à associação comercial, a partir de uma vida já tem desconto. Não, eu lembro que eu tava na presidência da CIR quando assinou eu lembro do de hospitalar, você. né? Era naquela loja ainda pequenininha lá na avenida e tal. E daí eu lembro que tinha um comparativo com uma grande empresa que falava assim, ó, se a empresa X comprar com, sei lá, 300 funcionários, você comprar com um funcionário pela CIR, você vai ter o mesmo benefício. Isso. Né? Bom, aí cabe um parênteses. Volume, né? Aí cabe um parênteses para os empresários que estão nos acompanhando. Para o colaborador também. Para o colaborador, se a empresa que você está trabalhando, o empresário ainda não oferece o plano de saúde, não está associado à associação, chega lá no seu patrão e diz, olha, vamos associar lá na CIR, porque eles têm um plano de saúde hospitalar lá, e tem interesse, pra gente, vamos, né? Vamos começar pela filiação à associação, depois já se estende todos os benefícios, um deles é hospitalar, né? E para o empresário, olha que oportunidade de você fazer retenção de mão de obra, ter uma visão mais humanizada para a tua equipe. E aí eu já emendo uma pergunta para vocês novamente. Vocês têm indicadores? Porque que você falou assim, já consegui, ali colocou aqui, eu já consegui ver, né, aí a visão de consultor, né, já vi números, né, o quanto melhora o resultado das empresas implantando um plano de saúde por reduzir faltas, né, se melhora o desempenho do colaborador, porque nós falamos até na introdução ali, né, no tema que faz, as pessoas é quem gera um resultado no negócio. Né? O quanto o bem-estar desses colaboradores, a satisfação deles, impacta no resultado do negócio. Vocês têm alguma informação nesse sentido? Eu não tenho essa informação exata, né? Mas existem empresas que dão os benefícios 100% para o colaborador. Não existe uma regra exata ali do que a empresa tem que pagar ou não para o colaborador. Mas tem empresa lá que paga subsídio a 100%, tem outras que emprestam somente o CNPJ, então aí vai depender de cada uma, né? E tem também a empresa que lucro real consegue abater no imposto de renda, né? Então aí vai depender de cada uma ali. Então, tem empresa que não paga o plano de saúde para o colaborador, mas paga o plano de saúde para os dependentes. Então, cada uma trabalha de um jeito que acha melhor ali com relação a esse benefício, né? Mas esse número a pessoa ela tem uma melhor resolutividade e agilidade no atendimento. Então, isso já gera um impacto menor para o colaborador quando sai, precisa fazer uma consulta, né? E um outro ponto bacana também do hospitalar, que nós temos uma telemedicina. Então, o colaborador, se ele está com um mal-estar, tá uma dor de cabeça, precisa de alguma coisa ali mais rápida, né? Ele pode fazer uma consulta pelo aplicativo, nem precisa sair da empresa. Acessa o aplicativo, faz o pronto atendimento, a gente chama de pronto atendimento digital. Né? Então, faz a consulta ali, a gente tem uma prioridade, no hospital tem prioridade no aplicativo. O beneficiário ali, em 15, 20 minutos é atendido, tem receita, tem... tudo. Se precisar ser conduzido pro hospital, ele tá dentro da empresa, pode usar o apoio da empresa. Isso, aí é o pronto atendimento, o médico que atende, né, clínico geral, ele vai pro hospital, que o seu caso é de hospital. Então faz essa indicação. Que bacana. E como tem uma triagem, né? Sim. Já entra, né? Pô, com certeza. E o quanto ganha de agilidade, vamos supor. Então, mal-estar, vou sair para ir no médico, né? Já... para não perder nada, né? Vamos pegar aquele colaborador, né? Me perdoem os colaboradores aí, que você sabe, tem muitos colaboradores, né? Que são ponta firme. A maioria. Né? Mas tem também aqueles que gostam de dar uma, né? Aproveitar um pouquinho. Para aquele ponta firme, né? Que é ali que você pode contar com ele mesmo, vai gastar nada, quase um meio-dia. Né? Se ele tiver que se deslocar a unidade de saúde, vai chegar lá até ser atendido, até ter a receita, até passar, ser medicado, dependendo do que for, né? Vamos colocar aí de 3 a 4 horas aí, né? Que ele ficou fora da empresa.
né, tendo esse pronto atendimento, né, nesse formato, ele faz dentro da empresa, né? Dentro da empresa. Coisa de, Eu sou dentro da empresa. vamos colocar aí, né, 20 minutinhos ali, tá. já Isso sem tá- contar o risco de trânsito, de Tudo perda de mais. tempo. É muito bacana. Certeza. É muito bacana mesmo. Muito mais seguro, né? Se pegar uma empresa que tem um ambulatório, já é medicado ali dentro Ali mesmo, dentro mesmo, né? isso. Que legal. Exatamente. Não sabia dessa É, Eu telemedicina também não. hospitalar. Que legal, que legal. Olha, e aí a gente, né, pegando tudo que vocês colocaram aqui, né, eu já não vejo quando a gente colocou ali, que às vezes o empresário é um custo para o empresário e tal, né, eu já não vejo como um custo. Eu acho que é o empresário, né, que tem uma equipe que precisa de produtividade, que precisa de resultado, eu vejo como um investimento no bem-estar da equipe dele para melhorar os resultados Exato. dele. Porque às vezes, dependendo do colaborador, se ele fica fora da empresa ali 2 horas, impacta significativamente no resultado dele, né, Fábio? Então, né, vamos considerar empresários, né, os benefícios para os nossos colaboradores como um investimento, não como um custo para a empresa, né? Acho que já é uma pequena... São 2 palavras que mudam, mas o significado é amplo, né, da mudança, exato. né? E nessa questão de benefício, né? Você me fez lembrar de uma história Hum. de uma colaboradora que eu tive, a Diana Salazar. Meu, menina espetacular, né? Ela trabalhava com a gente, nós pagamos treinamentos para ela do Dale Carnegie, né? Recebia comissão também. Aí tinha o plano de saúde, odontológico, tinha seguro de vida também, então era um portfólio mesmo de benefícios, né? E aí um dia ela chegou para mim e falou: Dani, fui chamada para participar de um processo seletivo pelo Itaú. Claudio, vai fazer, ué. Pô, vai ver como tá o mercado, vai que dá certo, né? Aí ela passou pela primeira etapa, segunda etapa, acho que eram 3 etapas, não me recordo muito bem. E aí ela chegou no final e falou: Dani, eu passei no processo. Aí me chamaram para ir trabalhar no Itaú. Pô, que legal, né? Pô, mas e aí, você vai, né? Eu falei: não, eu vou ficar aqui porque o que vocês fazem com a gente, né? Na época eu cuidava da parte da corretora, do plano de saúde, né? E minha esposa cuidava da corretora do seguro, né? Dos seguros. E o que vocês fazem com a gente aqui, de cuidar da atenção que vocês nos dão, é diferenciado, Legal. né? Então, ela ficou com a gente, pô, a gente ganhou de Que legal. uma empresa nacional, Empresa né? grande, né? E a gente pegando aqui, trazendo para o dia a dia, né? Que nem vocês estão à frente ali, né? Relacionando muitas vezes direto com o empresário. Por o empresário estar nos acompanhando hoje, que talvez ainda não tenha, né? Não oferte isso para o seu colaborador, mas às vezes está pensando, mas isso é para grandes empresas, isso não cabe para mim, né? Qual seria o momento certo para esse empresário, na visão de vocês? Qual que seria o momento certo para ele implantar? Ou qual a percepção que ele pode ter no dia a dia para ele entender, olha, é hora de você oferecer um benefício para sua equipe? Tem algum momento ali específico que ele pode ter essa virada de chave? O que vocês acham? Olha, na minha opinião, a partir do momento que ele já tem uma empresa, a partir de um funcionário que ele queira já beneficiar, né, esse funcionário, ele já pode aderir. Uhum. Né? Eu trabalho mais na parte comercial, né, das vendas mesmo. Então eu tenho muitos clientes ali que tem uma pessoa no plano, às vezes é até o próprio funcionário, o empresário dá esse benefício já começa pelo funcionário, depois ele ingressa também, faz a inclusão dele, da esposa, mas eu tenho vários casos assim, de empresas pequenas, 2, 3 funcionários, 5 funcionários, 10 funcionários, e aí vai. Né? Então, assim, eu acho que não há exatamente assim, um momento para ele pensar, eu vou esperar ter 10 funcionários para fazer o plano. Não. Acho que tudo que a gente está falando aqui é uma parte cultural, né? Exato. Uma cultura da empresa, né? Em pensar no bem-estar das pessoas e tudo mais, né? E talvez até para os empresários menores, esse seja uma dica, né? Então, Exato. pô, é mais fácil dar o benefício para 1, para 2, né, enquanto você é pequeno, para que você consiga também criar uma cultura na sua empresa para as Exato. pessoas, né, torne uma empresa amiga do funcionário. Eu né? vejo até pelo crescimento da própria empresa. Se o empresário ali é uma empresa pequena, né? Geralmente empresa pequena é familiar, né? Aham. Aí se ele tem ali 1 ou 2 funcionários e ele precisa daqueles funcionários, para ele pagar um plano de saúde, né, ajudar no custo, aí depende do percentual Modelo, de né? contribuição, do modelo. Mas para ele já fidelizar aqueles 2 clientes para poder já crescer, isso vai ajudar no crescimento Com certeza. da empresa dele, Aham. porque ele já fidelizou. Eu tenho casos ali, porque eu faço muito atendimento, e esses dias foi até engraçado. Teve um rapaz que me procurou na unidade. Eu queria saber quanto que fica o orçamento. Ele não tinha falado nada pra mim. Tá, sentou lá, fiz o orçamento na pessoa física ou jurídica? Na física. Tá, depois eu falei assim, eu vou falar a verdade pra você. Tô numa empresa, eu tô querendo sair.
Só que lá tem o plano de saúde hospitalar. E a minha mulher não tá querendo deixar eu sair. Aí ele falou, eu vim ver quanto que fica para eu poder pagar, para não ficar sem o plano. Porque assim, a esposa teve bebê pelo plano, né? Já pago, custeado pela empresa. Então assim, eles foram muito bem tratados e faz esse cuidado agora com os filhos, consulta pediátrica. Então ele falou assim, a minha esposa não quer deixar eu sair, porque a outra empresa não tem o plano de saúde. Lógico que é só. Aí eu falei, entendi. Eu falei, então, no seu caso, como você não tem um CNPJ, aí o custo ficou, sim, muito mais alto. Ele falou, não, deixa quieto, eu vou ficar lá na empresa mesmo, já vou falar com a minha esposa. Ele falou, eu vim ver, se fosse pouca diferença, eu queria ir para uma outra empresa que... Ele falou, só que lá não tem esse benefício. Aí que eu pensei, falei, tá vendo qual é a importância? Essa empresa tá retendo esse funcionário. E não é que ele é um mau funcionário, não é só salário. É que ele queria buscar uma outra oportunidade de outro ramo, entende? Mas aí ele falou, não, eu vou ficar porque eu tenho meus 2 filhos, tá? Eu, minha esposa, todo mundo com plano. Então quando a gente precisa, é super rápido, muito bem atendido. Eu acho que isso aí pode até levar em consideração em alguns momentos que o funcionário deve pensar, tô indo para uma nova empresa, e se não der certo lá? Como que eu vou fazer? Né? Porque o cara vai lá, ganha mais, paga por fora o plano. Só que daí, se não der certo lá, como é que ele vai fazer a vida dele, né? Então, exatamente. O cara consegue ver uma visão do futuro. Isso, para complementar a sua pergunta, né, sua resposta, a sua pergunta, né? O momento exato, né? Para as empresas maiores, agora é um momento que está fazendo o orçamento para 2026. Né? Então entra ali para encaixar. Verdade. Já entra no orçamento ali. Mas tem gente que, eu não vou atrás de um plano de saúde porque é caro. Não sabe quanto que é o valor, né? Tem aquela imagem, né, de o plano de saúde é muito caro e tal, não vai atrás. A Nívia faz aqui vários orçamentos, atende várias empresas, né? De sábado também ela atende, se precisar. Então, saindo daqui ela pode ir lá na empresa. Né? Então, assim, pesquise, né? Pesquise o que tem uma noção de valores, né? E aí dá para incluir também isso como uma meta, né? Pro colaborador. Atingiu a meta, paga um percentual do plano. Então vai fazendo. Dá para trabalhar de várias formas, né? Sim, com certeza. Vários casos. Bom, né, então eu também faço muito processo seletivo para você empresário. Um dos principais pontos que os colaboradores perguntam na entrevista é quais são os benefícios que a empresa oferta. O salário muitas vezes não é perguntado sobre o salário, mas sim sobre os benefícios, para vocês verem quanto a importância, né, dos benefícios. Eu quero deixar uma pergunta para vocês, mas vocês não respondam agora, após o intervalo, tá? Quais são os principais erros que os empresários cometem ao tratar o benefício como um custo para o negócio dele? Daqui a pouquinho. Você está ouvindo Acir em Foco. Atenção, empresário! A campanha Show de Prêmios Acir 2025 está de cara nova, com vale compras de até R$10 mil. Todas as empresas participantes terão clientes premiados. Participe! Fale com nossa equipe pelo 43 3256 1063. E você, consumidor, compre nas lojas identificadas, peça o seu cupom e concorra. Acir, juntos somos mais fortes. Acir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta, Acir em Foco, aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Quero lembrar vocês que estão acompanhando o programa, às vezes não pegaram do começo, na quarta-feira nós vamos disponibilizar esse episódio em todas as redes da Associação Empresarial. Então sigam lá, Acir Rolândia, depois tem o canal do YouTube, nós temos o Spotify também, tem o site da Acir, acirnet.com.br. Você vai poder ver esse episódio e tantos outros que nós já estamos gravando aí ao longo desse ano, né, Fernando? Mais de 30 já? Mais de 30, graças a Deus, mais de 30, né? Todos com pessoas assim, com conteúdo relevante para nossa cidade, conteúdo relevante para as pessoas, conteúdo relevante para desenvolvimento pessoal. Então, vale a pena acompanhar lá. Isso aí, Fábio. E hoje nós estamos falando, né, sobre cuidar de quem faz o negócio acontecer, né? Benefícios que geram valor e fidelizam talentos. E nós estamos recebendo aqui a Nívia e o Daniel, né, que são da Plano de Saúde Hospitalar, e a gente deixou uma pergunta no ar aqui, né? Acho que os empresários ali estão aguardando essa resposta, né? Que é o quê, né? Quais são os principais erros, né? Os erros mais comuns aí que as empresas cometem ao tratar esses benefícios como um custo para a empresa. A gente deixou essa pergunta no ar e agora a gente retoma ela com vocês. Daniel, vamos lá? Fernando, essa é uma pergunta
uma pergunta capciosa ali, assim, né? Faz parte do Fernando. Faz parte, né? Tá bom, beleza. Então, penso que quem que traz o resultado para a empresa, né? Tá certo, o empresário é o nome dele que tá lá, né? No CNPJ, né? É ele que teve toda a disposição de montar uma empresa, assumir todos os riscos. Mas quem que tá ali na frente, né? Colocando a marca da empresa, né? Os clientes, as pessoas que estão fazendo o trabalho ali, colocando a mão na massa, é o colaborador, né? É o trabalhador. Então, penso que esse é o erro de achar que é um custo, né? Que isso daí não vai ter um retorno. Claro, tem aquele que a gente comentou agora há pouco, né? Tem aquela pessoa que não valoriza. Você pode dar R$1 milhão, fala, poxa, mas vai me dar R$1 milhão? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Como que eu vou... Tudo vai reclamar. Sim. Mas, graças a Deus, temos sempre boas pessoas que valorizam aquilo e se identificam, né? Conseguem ver essa valorização do benefício, não somente do plano de saúde, mas de qualquer outro benefício que a empresa possa oferecer. E isso se torna como um investimento mesmo e não um custo ali para a empresa. Uhum. Muito boa resposta, né? E isso é interessante, né? Porque até eu comentei, até a gente comentou no intervalo aqui, né? Do quanto os benefícios estão sendo buscados pelos colaboradores de modo geral, né? E assim, eu até digo que principalmente as novas gerações, o pessoal que está chegando no mercado de trabalho hoje, né? Eu faço processo seletivo, muitas vezes o pessoal não pergunta nem o salário, mas ele quer saber se tem plano de saúde, odontológico, academia, né? Até a gente brincou até academia, né? Então, os benefícios hoje eles são diferenciais para a empresa, né? E o Daniel colocou no primeiro bloco ali, né? Coloca a empresa num patamar de concorrência para segurar, para, né, empregar, né, colaboradores, coloca no mesmo patamar de grandes empresas, né? Equilibra o jogo, a gente pode dizer assim, né, Fábio? Com certeza. Porque, né, você pega um empresário pequeno, né, Fernando, que tá numa luta diária para conseguir colaboradores, né? A gente tem passado, né, todos os depoimentos que a gente tem de empresários, falta gente, né? Então, você colocar isso na prateleira é uma coisa que é um diferencial, porque muitas vezes o cara fala, poxa, eu vou trabalhar numa empresa muito grande, às vezes para ganhar um pouquinho a mais, mas a cobrança é maior, o transporte é mais longe, né? Então eu vou ter que trabalhar em Londrina para poder fazer isso, por exemplo, uma pessoa de Rolândia, né? E às vezes o cara tem aqui dentro de casa, né? Isso tem sido uma reclamação geral, né, Nívia? Não estar conseguindo contratar pessoas, porque tem muitos benefícios do governo ali e tal, alguns subsídios, né? Mas, e aí precisa ter outras opções, além do salário, para poder captar essas pessoas e trabalhar. E aí tem um outro ponto, né, que a gente nem colocou aqui, mas o quanto isso favorece a imagem da empresa, né? O Daniel colocou muito bem na resposta da pergunta que ele colocou a pergunta capciosa ali, né? Ele colocou muito bem um detalhe, né? Que é a questão desse colaborador, é ele que vende a empresa, né? Porque assim, tem uniforme na sua empresa? Tenho. Então, o seu colaborador que ele sai da empresa está fazendo uma propaganda gratuita do seu negócio. Então, ele está vestindo a camisa de fato do seu negócio, né? E isso a gente começa a trabalhar a imagem da empresa. A gente costuma dizer, né? O colaborador é o primeiro cliente da empresa. É o cliente número 1, é o cliente interno, é quem tem que vender a empresa, né? Que fala bem da sua empresa, está vendendo a empresa a qualquer momento. Se esse colaborador ele não está contente, ele está descontente com o local de trabalho, né? Se o colaborador que está ali não vende a empresa, às vezes fala mal, né? Degride a imagem da empresa, imagine qual que é a visão que está transmitindo para quem está de fora. Fernando, se você não conseguiu vender a sua empresa para o seu colaborador que você paga ele, exatamente. Imagine para quem vir comprar de você. É muito difícil. Né? E aí a gente fala, né? Isso a gente traz a questão da imagem, né? De como a empresa ela quer ser vista não pela comunidade, pela sociedade de modo geral, né? E qual que é o posicionamento de mercado que ela quer ter, né? Como que ela quer ser reconhecida, né? É uma boa empresa, por exemplo, trabalhei na empresa tal, né? Pô, saí da empresa, mas eu penso num local bom de trabalhar, né? Lá é gostoso, tem um ambiente legal, oferece benefícios, ou, né, prefere ser aquela empresa, pô, graças a Deus que eu saí daquele lugar, não aguentava mais aquilo lá.
E a gente ouve muito isso. Claro. As duas coisas, na verdade. Ô, Fernando, e olhando pro lado do marketing, né? Pô, se uma empresa falar sobre isso em público, né? Colocar nas suas redes sociais, né? Aqui a gente cuida de gente, aqui você pode fazer sua consulta no aplicativo, pode usar todos os benefícios que o convênio dá, né? Qualquer convênio dê, né? Não estamos falando especificamente do hospitalar, mas para se promover também, né? Claro, eu pensei em outro ponto também, né? Aí linkando com a CIR, com os cursos e treinamentos, né? Poxa, mas eu vou dar treinamento para o meu colaborador? Aí ele vai arrumar alguma coisa melhor. Falou, pagar para ele estar aqui, então você vai capacitar um colaborador, você prefere capacitar um colaborador para ele trabalhar na sua empresa ou prefere ter um colaborador ruim na sua empresa? Eu quero que meus colaboradores se desenvolvam e melhorem cada vez mais, né? E cuidem da saúde, cuidem da alimentação, cuidem do crescimento profissional. Eu acho que é isso que a gente tem que ter, né, para os nossos colaboradores. Eu sou supervisor, então eu tenho os meus liderados lá, né, meus colaboradores. E aí a gente tem que dar um exemplo, né? Chego de manhã cedo lá na empresa, né? Estamos fazendo um programa de aceleração de resultados lá de vendas e nós ganhamos da empresa livros, né? De vendas, prospecção, argumentação, objeções, né? E eu estou fazendo algo que eu nunca fiz. Eu chego 7h40, 7h30, 7h40 da manhã, até as 8 eu estou lá lendo meu livro, né? E para que os outros possam ver também e ter como exemplo. Eu estou crescendo e eu quero que eles cresçam também. Exato. Então a empresa, quando ela investe no conhecimento, no bem-estar do colaborador, é difícil uma pessoa sair. É difícil. Pegando esse exemplo, né, Daniel, colocando como benefícios, né? Eu atendi uma empresa uma vez que a gente estava fazendo um planejamento e um dos objetivos que o empresário colocou foi que ele queria ser a empresa que mais formasse, acho que era a área de vendas também, mais formasse vendedores na cidade. É interessante, né? Mas vamos entender um pouco melhor isso. Você, não, eu quero que meus colaboradores não fiquem na minha empresa, quero que eles saiam. Porque se eu tiver o reconhecimento de empresa que é formadora de bons vendedores, quer dizer que os meus vendedores estão saindo daqui para ir trabalhar em outras empresas. O que quer dizer o quê? Que os meus vendedores são os melhores. Ou seja, dentro da minha empresa eu tenho os melhores vendedores, melhor atendimento e eu sou referência para as demais empresas. Olha a visão do cara. Olha a visão, não é brincadeira não, chegou a arrepiar aqui a visão dele, hein? Então assim, muitas vezes o empresário quer dizer, eu quero ser reconhecido como ter os melhores vendedores, melhor atendimento. Vamos pensar diferente. Eu quero que os meus vendedores saiam, que eles cresçam, porque a partir do momento que ele começa a sair, começa a crescer, quer dizer que eu estou me tornando referência na formação de mão de obra. Que quer dizer que os meus são os melhores. Claro, e quem está fora do mercado quer trabalhar onde? Porque assim, e aí abre o outro lado, né? Mas e para repor? Não, né? Ele falou, não tem dificuldade para repor. Quando eu abro vaga, né, tem pessoal que quer trabalhar. Se torna referência. Se torna referência. E a pessoa sabe que vai entrar lá, vai ter alguém puxando, né? E isso responde, traz dentro, né? Por que eu trouxe esse exemplo? Né? Às vezes a gente foge um pouquinho aqui, mas dentro do que você colocou, né? Muitos empresários falam assim, mas se eu treinar meu colaborador e ele sair? Né? Daí entra aquele velho ditado, né? E se você não treina, ele fica? Aí ele fica sendo um mal funcionário. Essa é a pior parte, é mais engraçada, né? Isso é legal também, só um parêntese aqui. Na questão do marketing, quando você falou do funcionário estar ali, né, desanimado, tá descontente com alguma coisa. Vamos puxar para uma linha de produção. Se o funcionário ele tá descontente, né, porque ele tá achando que não está sendo bem reconhecido por causa dessas questões de não ter benefícios. Numa linha de produção, ele vai fazer mal feito aquele negócio. Claro. Aquele negócio vai dar problema, vai voltar, né, vai ter um retorno ali de qualidade. Isso vai gerar o quê? Um prejuízo de tempo, de reforma, de refazer o trabalho dos jogar material fora, né? Porque tem material que não dá para reaproveitar. Então, isso, eu tô falando porque eu fui numa metalúrgica e a gente tava conversando sobre isso. Legal. E aí ele me levou para a linha de produção e eu fui dar uma olhada no pessoal. E eu falei, nossa, tinha gente trabalhando muito disposto, fazendo tudo bem feitinho, e tinha gente que tava meio desanimada. Aí eu olhei, como que tem uma diferença numa mesma linha de produção, né? E aí entra essa questão. Se o colaborador estiver contente com o que ele está recebendo ali,
recebendo em questão de benefícios, de reconhecimento, ele vai trabalhar muito feliz e ele vai procurar fazer sempre melhor. Claro. E aí a empresa, ela vai, claro, gerar outros tipos de benefícios, né? Tipo assim, vamos colocar lá para uma quantidade X de produção, a gente vai dar um bônus, Sim. entende? Mas tudo isso gera em torno do quê? Da visão do empresário, né? Ele reconhecer e sempre estar beneficiando o colaborador e conversando para ver se está tudo bem. Porque daí ele vai ver isso na hora da produção. Sim, e aí a gente volta lá naquela questão do início, né? Impacta em resultado? Produto fiz lá atrás. Impacta diretamente no resultado. Diretamente. A gente tá falando de bem-estar, né? A pessoa, se ela não estiver bem, ela não trabalha Não bem. ambiente não gostoso, trabalha né? bem. Um ambiente que ela acredita, né? Não trabalha exato. bem. Viu, eu queria fazer uma pergunta, já que você falou que, eu visitei uma metalúrgica, tem uma empresa que eu fui fazer uma visita e tal. E você falou ali há pouco também que você, assim, existem várias formas de fazer a contratação. O empresário às vezes só pode ceder o CNPJ e colocar o funcionário lá dentro, ou ele pode fornecer isso de benefício para o funcionário, ou pagar fracionado e tal. Vocês levam esse tipo de sugestão para os empresários quando eles estão na dúvida de como eles podem fazer e tal? Faz parte de uma consultoria praticamente. Faz parte. Porque daí na hora que você está apresentando isso pro empresário, aí ele já pergunta, Nívia, mas qual que é o meu custo nisso? Daí, aí eu vou apresentar várias opções, né? Às vezes ele já tem uma ideia formada sobre isso, né? Mas muitas vezes não. Então a gente acaba dando, assim, um leque de opções e ele vai ver o que fica melhor para ele ali. Eu tô fazendo essa pergunta porque às vezes o empresário fala assim, poxa, tá legal esse assunto, eu gostaria de prover isso para os meus funcionários, só que, será que eu vou colocar isso no meu custo? No meu investimento? Exato. Ou no meu custo ou no meu investimento? No custo ou no meu investimento? Entendeu? Essa é a pergunta. Né? Né? Porque Exato. daí, de repente, ele fala, poxa vida, eu, de repente, só de levantar a mão e trazer para dentro da empresa, e quem quiser adere pelos funcionários, eu oportunizo eles pelo meu CNPJ, já é um benefício. Sim, eu Entendeu? tenho Dá pra- vários tipos Vários de modelos. de modelos com os meus clientes. Aham. Eu tenho cliente que ele só abriu a porta para emprestar o CNPJ e o funcionário paga. E o funcionário já está feliz porque ele fez uma cotação na pessoa física, ele viu que ficava bem mais caro. Aham. Então ele já aproveita essa parte. Aí também a gente coloca aquilo que o Daniel falou, a questão de abater no imposto de renda da empresa. Então a gente coloca tudo isso para o empresário, Aham. para ele ter uma visão ampla e aí ele vai estudar o que fica melhor para ele. E a maioria, gente, a grande maioria, assim, 99,9%, eles dão uma ajuda de custo. Aí tem uns que dão com 30% de participação, outros com 50%. Tem empresas que dão 70%, o colaborador paga só 30%, entende? Então aí depende da visão de cada empresário. Tá, e aí, só para... por exemplo, empresário, tem lá 20 colaboradores, eu quero implantei o plano de saúde. Às vezes eu tenho lá uma parte, né, dos colaboradores que falam assim, mas eu não tenho interesse. Né? É interessante a gente colocar isso para os empresários, né? Todos os colaboradores são obrigados a terem, ou é uma coisa assim que eles podem, né, aderir, né? Olha, eu quero, agora não quero mais, né? Como funciona isso, né? Para o empresário que está nos acompanhando agora, né, saber como gerir isso com a equipe dele, né? Não, isso é muito flexível, porque não é imposto, né, como uma obrigação. Ele abre para quem quer participar. Então, se tiver funcionário que não queira, ele não é obrigado a aderir. A não ser quando Entende? esteja na convenção coletiva, né? Isso, aí é outro assunto, é. Mas no convencional mesmo, é por opção. Mas é Né? interessante nós colocar isso, tá? Um alerta para os empresários. Tem muito segmento empresarial que a convenção trabalhista estabelece que você é obrigado a fornecer o benefício, né? Isso. E às vezes o empresário desconhece e não oferece nada. Então, assim, é interessante E às você, vezes- enquanto empresário, pesquisar, porque isso pode evitar uma ação trabalhista futura. E às vezes conhece, faz vista grossa e tem oportunidades para você resolver isso. Exato. De uma Exatamente, maneira assim, mais isso fácil, também. né? Claro. Ô, Nívia, você falou agora há pouco, né, da empresa. Só voltando Imagina, um pouquinho claro. ali, né? Lembrei da situação que o hospitalar promove para as empresas, né? Empresas com mais de 30 beneficiários, existe um programa chamado Projeto Equilíbrio, né? Que para as empresas acima de 30 vidas, ao iniciar o contrato, é feita uma agenda ali e é realizado com os colaboradores, todos os colaboradores da empresa, 3 exames: glicemia, IMC e aferição de pressão, né? Com todos os colaboradores. Dá para fazer esse check-up aí 2 vezes ao ano. Depois de 15, 20 dias, chega um relatório para a empresa que apresenta toda a saúde dos colaboradores. E aí, depois de 6 meses, é feito de novo check-up para acompanhar a saúde dos colaboradores. Então, já é mais um cuidado que
e não tem custo, nem para a empresa e nem para o colaborador. Que legal. Então isso aí é mais um cuidado que a empresa, né, oferece, ao contratar, oferece para os seus colaboradores ali também. Tivemos experiência, pessoas estavam com pressão alterada, mas não tinha assim, nenhum sintoma. Sintomas. Na hora que mediu a pressão lá, deu um tempinho, mede de novo, pronto-socorro, parte de pronto-socorro. Cara, E duas glicemia situações. também, né? Às vezes a Glicemia pessoa já é até diabética e não sabe. verdade. Isso Porque é- não tem o é- hábito de fazer tudo silencioso, exames. é tudo É silencioso. tudo né? são doenças silenciosas. E essa parte que o Daniel tá falando, da equilíbrio, isso daí ele vai tratar de algo assim que é algo simples, porém é algo que gera né, um benefício muito grande ali para você já ver do colaborador, a na falta do empresa. colaborador. De repente o colaborador tá lá com uma pressão alta, não sabe, aí sofre um infarto ali, tá aí. Com certeza. Né? Ó, e aproveitando, né? A gente falando do plano de saúde hospitalar em específico, quais são, além do plano de saúde, tem outros benefícios que está dentro do plano que vocês oferecem para as empresas quando a empresa adere ao plano? Quer falar? Eu Tem falo. sim. Você fala um, eu falo outro. Então vamos lá. Então bora lá. Então vamos lá. O Tem, plano tem pouco tempo, hein, gente? Vai, então vamos lá. Então, vamos lá. O plano empresarial, né, ele oferece, né, como um benefício já na contratação do plano de saúde, o plano odontológico, Legal. né? O plano odontológico, ele já está incluso. Então, assim, sem custo nenhum a mais por isso. Né? um Então, plano sem esse é um participação. deles. Sem participação. Daí, Legal. ele é um pouquinho diferente da parte ali de consultas e exames que geralmente o plano convencional tem. O plano odontológico, ele não tem participação nenhuma. Então, a pessoa tem ali as coberturas de limpeza, extração de dente, canal, né? Que muitas vezes hoje um canal tá caro e sem custo nenhum. Então, isso já vai agregado no plano de saúde empresarial. Que legal. Legal. Tem também dentro do aplicativo, né, o clube de benefícios, várias empresas parceiras, né, empresas regionalizadas, empresas nacionais, e onde tiver dá para utilizar, né, o clube de benefícios. Pode utilizar, como eu disse anteriormente, lá o pronto atendimento digital. Sim. Nós temos o pronto atendimento pediátrico lá na Bandeirantes, perto do Moringão. Né? Então nós temos produtos que ele é mais regionalizado e, né, aqui mais para a região de Rolândia. Tem um outro produto que é vinculado com a associação comercial também, que pega toda a nossa área de atuação, 59 cidades, vários hospitais da nossa região. Gente, eu fiz uma apresentação em PowerPoint para lembrar de tudo que tem ali, né? Não, mas interessante. Mas Só nosso você aplicativo. parte do hospital Mas é muito importante, né? Vocês têm uma parceria grande aqui com o São Rafael, né? Exato. Mas por exemplo, você pode ser atendido em outros hospitais da Sim, região, Sim, né? sim. Cada cidade tem um hospital credenciado. Credenciado. Em né? Arapongas, credenciou Em recentemente Arapongas. a Santa Casa. Então, o fugiu nome- Ompar. Ompar, né? Em Cambé tem também. Tem o centro médico também lá em Arapongas, que é muito bom. E o evangélico, né? O Hospital Então, Evangélico. o que é hospital da- evangélico é né? próprio, né? Referência, né? É o hospital próprio da hospitalar, Então, que é referência na região. Na região, é o né? melhor. É por isso que eu Tem quis as tentar, clínicas de vacina também, que Aham. para beneficiários hospitalar Sim. tem pagamento facilitado, né? E tabela diferenciada também de Que legal. valores. Né? E um benefício também que o hospitalar tem é convênios com farmácias, que Ah, daí você legal. tem descontos, com lojas, né? Uhum. Até no shopping Catuaí, né? Tem, A tem. gente tem. Então, assim, Tem que falar quem que é... tem loja aqui de Rolândia, tem que falar. Tem loja de Rolândia também. Rolândia. A gente fala assim do shopping, Aham. porque a pessoa sendo o beneficiário da hospitalar, ela tem vários benefícios que às vezes ela nem sabe. Que legal. Legal. Bom, né? E se você, empresário, está nos acompanhando, quer saber como que eu tenho acesso a tudo isso? Primeira coisa, você filia a CIR. Exato. Né? Vamos filiar a CIR, filia ali, aí você vai ter todos os benefícios da hospitalar e além de toda uma gama de benefícios ofertado pela CIR também, né, É Fábio? isso aí. Nosso pessoal tá pronto para atender lá vocês e oferecer a melhor opção, né? Porque às vezes você entra por uma porta achando que vai necessitando de alguma coisa, mas você chega lá, você tem, né? Um monte de coisa. coisas, né? Com Que nem aqui, certeza. né? A gente tá falando de plano de saúde, descobrimos do odontológico, descobrimos do atendimento Desconto. no online aqui, É. bom, né? Exato. Coisa que a gente não sabia e agora. E um ponto importante que você está falando da filiação da CIR é que o empresário ele pode solicitar um orçamento sem compromisso e ele vai comparar. Se ele quiser fazer o plano somente com uma pessoa jurídica sem ser filiado da CIR e como sendo filiado da CIR. A diferença é grande. Não, mas Muito grande. poucas vidas já dá muito mais que o valor da mensalidade. Já. Muito. Entende? É É só colocar na vantajoso, ponta do né? É lápis. vantajoso. Aí não tem empresário que não coloca
faz as contas faz ali. conta, Então, na hora né? que faz a conta... Hoje em dia, né, custa que nem unha, né? Tem que cortar toda semana, né? Eu adoro Exatamente. esse ditado. Adoro esse ditado. Por isso Né? que eu coloco sempre o benefício como investimento, senão em algum momento ele vai ser cortado. Exato, então tem que ficar como investimento. Vou Exatamente. aprender, Fernando. Né? Porque o investimento que ele vai ser sempre, né, mantido. Se colocar Exato. na custo, em algum momento ele vai ser cortado. Exato. Pessoal, a gente fala, né, que tudo que é bom passa rápido e passou rápido, né? Passou. E eu gostaria de abrir para vocês para as considerações finais, né, de vocês. Pode ser? Claro, claro. Quem gostaria de iniciar? Pode ser. Por favor. Bom, quero primeiramente, né, agradecer a oportunidade, né, desse convite, de estarmos aqui conversando com vocês e falando um pouquinho sobre o que é o plano de saúde, quais os benefícios, não só para o colaborador, mas também para o empresário, né? E dizer também que nós estamos com ponto de atendimento de vendas aqui em Rolândia, que fica na Rua Monteiro Lobato, número 330. E eu sou responsável pela parte comercial lá. Então, se precisarem de qualquer coisa, podem estar indo até a unidade ou entre em contato comigo também, que eu vou até a empresa pra gente conversar e vou, né, abrir ali, mostrar todos os benefícios e vamos E dá iniciar para uma fazer o conversa. contato para a CIR falar para você, ó, vai lá que tem uma empresa que quer, né? Exatamente. Legal. Essa parceria é muito Quem legal. já é associado da CIR já pode entrar em contato com a CIR e falar, eu tenho interesse, porque daí a CIR já passa direto para mim e eu já vou estar, né, fazendo esse contato, Legal. tá bom? Nós temos uma bacana. parceria forte com a CIR. Muito bem. Obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço, muito obrigado mesmo pelo convite mais uma vez, né? A Cira em Foco, adorei participar aqui com vocês. Legal. Foi muito legal mesmo, né? E é muito bacana a gente conseguir apresentar, né, situações. Poxa, vocês, né, estão aqui, a gente está sempre... Mas tem sempre detalhes que a gente esquece, né? Então, para o empresário conhecer, entender um pouquinho mais, né, tenho certeza que pode ter pessoas aqui que não sabem que tem um ponto de atendimento, Exato. tem uma corretora aqui em Rolândia, né? Então por isso que a gente tem crescido, né? O Hospitalar, ele está com 84.705 pessoas cadastradas nessa semana, estamos chegando a 85 mil vidas, né? Então um crescimento aí dobrou em 3 anos, né? E a gente tem ampliado a nossa rede de cobertura também, nossos credenciados, então a gente saiu de Londrina, né? Então estamos expandindo a nossa rede credenciada também. Então, proporcionalmente, nós temos mais médicos credenciados, Que né, legal. da região, menor índice de reajuste também dos planos empresariais, maior nível de satisfação, menor nível de reclamações também. Não tem problema? Então, o hospitalar é perfeito. Não, tem problemas. Mas a gente consegue resolver. Então, tem a consultora aqui, que entra em contato comigo, tem meu diretor, meu gerente lá, que auxiliam e a gente consegue resolver muito e muito rápido também. E aí eu trouxe para vocês também, né? 2 brindes aqui do hospitalar, né? Então, para vocês aqui. Muito obrigado. Aqui, ó. Falar. Que fique de exemplo os nossos convidados. Vou deixar aqui na mesa, aqui, depois a gente abre com Então, cuidado, deixa aqui. de todo esse crescimento, né? Nós temos o Hospital Evangélico que está se modernizando e ampliando também para melhor atender os nossos beneficiários. Parabéns. Bem, Fábio Fernandes. Eu vou falar o seguinte, que as minhas considerações é que eu gostei do programa, porque ele não foi um programa que falou somente do hospitalar, vocês são de lá, mas a gente falou da importância que é trazer benefícios e entender, né, de como vocês estão muito em contato com empresários, provendo esse benefício, mostrar um lado, né, de como isso é importante, né, como as empresas estão trabalhando, trazendo exemplos, né, e como isso é importante, né, para poder não vou nem falar reter, mas manter um bom ambiente dentro da sua empresa, né? Depois reter essas coisas são outros casos, né? Mas a gente precisa, né, entender, né, de pessoas, né, cada vez mais, e vocês estão... Eu lembrei de um ponto aqui do Projeto Equilíbrio, que é relacionado às palestras, né, do calendário anual de palestras lá, que o Ministério da Saúde coloca, né? E além dessas palestras, nós estamos trabalhando bastante com a NR1, que entra em vigor no ano que vem, que está deixando os empresários aí de orelha em pé, né? sim, Então, sim. isso é algo muito bacana também, que a gente tem trabalhado, tá? Que legal. E eu ia falar também o seguinte, né? Você falou do benefício do IR, né? Daqui a pouco, Sim. tributária aí, a reforma Exato. tributária, né? Muita empresa vai mudar de categoria, né? Vai acontecer bastante coisa, então já vai alertando aí, fala pro seu contador que você tem interesse, quanto isso pode impactar lá no seu seu resultado, né? Que vai Exatamente. fazer diferença também. Vamos fazer, né,
vamos colocar aí, né? As equipes de venda se transformarem em verdadeiros times de venda, né? Jogar junto, né? Jogar legal. junto, isso mesmo. Gente, né? Gostaria de agradecer primeiramente vocês, né? Pelo pronto atendimento. A gente mandou, né, Fábio? Como sempre, né? A gente mandou ali, olha, né? Vamos marcar, já definimos uma data, né? Obrigado, Daniel. Nívia, pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, né? Aqui nos atendendo e estando sempre nessa parceria muito próxima aqui com a Associação Empresarial de Rolândia, né, Fábio? É isso aí, muito Onde? obrigado. Aqui no Acer em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Pessoal, até mais, até o próximo sábado. Tchau, tchau. Até Tchau, mais, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.